Capítulo 3. Autorresponsabilize-se. Você é único e responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Por mais doloroso que seja, foi você que levou a sua vida ao ponto em que está hoje. Sendo assim, só você pode mudar essa circunstância. Paulo Vieira. A afirmação acima pode parecer muito dura, pode parecer até uma acusação. Entretanto, peço que entenda essa afirmação não como uma acusação, e sim como uma realidade libertadora. A crença de que foi você que se colocou, ou pelo menos se permitiu estar onde está, é muito salutar. Afinal, se você que se colocou na situação de vida que está hoje, por pior que ela seja ou esteja, foi você o timoneiro da sua vida, foi responsável, foi o condutor do seu caminho até aqui. E como condutor, como timoneiro da sua vida, você obteve resultados e não necessariamente fracassos. Dentro dessa perspectiva, se você não está satisfeito com os resultados que tem obtido, basta reconhecer o que está errado, reconhecer que as escolhas de seus caminhos não têm sido satisfatórios e, entanto, redirecioná-los de forma autorresponsável, objetiva e consciente. Fique certo de que os acontecimentos de sua vida não são coincidências, não são fatalidades do destino, e que você não é vítima de ninguém e nem das circunstâncias. Autorresponsabilidade é a capacidade racional e emocional de trazer para si toda a responsabilidade por tudo o que acontece em sua vida, por mais inexplicável que seja, por mais que pareça estar fora do seu controle e das suas mãos. Quantas vezes você viu alguém em situação negativa e debilitada de vida e perguntou a essa pessoa: como estão as coisas? Ela respondeu: estão como Deus quer. Se você estiver alerta, perceberá que sutilmente ela está tirando de si a responsabilidade dos seus resultados negativos e culpando e responsabilizando a Deus. Será que Deus anda trabalhando contra as pessoas? Certamente não. Como diz a Bíblia: porém de Deus não se zomba, o que tens semeado, isto será o que colherás. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Essas pessoas não percebem que seus comportamentos, pensamentos e sentimentos estão criando a vida delas, e normalmente buscam explicações externas para explicar suas desventuras e seus azares. Por isso, responsabilize-se pelas suas atitudes, porque elas trarão consequências. Responsabilize-se pelas suas escolhas, pois elas determinarão os seus caminhos, e estes determinarão seu destino. Responsabilize-se pelos seus pensamentos e sentimentos, pois bons sentimentos e bons pensamentos estruturam nossas crenças e realizações. Autorresponsabilidade é a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Sendo assim, é o único que pode mudá-la. Paulo Vieira. Exercício número 1. Reescreva com suas próprias palavras e trazendo-as para a primeira pessoa as duas definições de autorresponsabilidade que aparecem em destaque neste capítulo. Exemplo: eu sou autorresponsável, logo sou o único. Preencha. Nova definição 1. Nova definição 2. Pensando dessa maneira, sendo e se comportando como o autor da sua história, você poderá se colocar em qualquer outro lugar. Poderá escrever e reescrever seus caminhos e suas escolhas. A autorresponsabilidade retrata o fato de que você tem se colocado onde quer que seja, de forma consciente ou inconsciente. A atitude de autorresponsabilidade o empodera e o capacita a mudar o que deve ser mudado para continuar a avançar na direção de seus objetivos conscientes e de um equilíbrio de vida. É importante você saber que todas as nossas mudanças intencionais e as conquistas planejadas se iniciam após assimilar e passar a viver de acordo com o conceito de autorresponsabilidade. Como tudo na vida, acreditar ou não em qualquer coisa é uma questão de escolha. Acreditar que você é o único responsável pela vida que tem levado e que você constrói circunstâncias e os acontecimentos de sua vida também é uma questão de escolha. Da mesma forma, também é uma escolha acreditar que as coisas vão acontecendo de maneira completamente aleatória e imprevisível, que somos vítimas ou prisioneiro dos nossos destinos,
e que vamos apenas reagindo ao mundo e aos acontecimentos. Eu, particularmente, prefiro acreditar que criamos nossas experiências por palavra, comportamento ou pensamentos, e que tudo o que comunicamos, pensamos e sentimos gera resultados e objetivos palpáveis na nossa vida. Pessoas de sucesso sabem utilizar não apenas sua estrutura mental para colher resultados, como também sua linguagem corporal, como defende a psicóloga e pesquisadora de Harvard, Amy Cuddy. Quando os resultados são ruins, essas pessoas aprendem com eles e responsavelmente optam por uma estrutura mental correta. Passam a afirmar e a pensar de modo diferente, e a se comportar também de forma diferente. Após uma derrota, pessoas de grandes conquistas não culpam as circunstâncias, as outras pessoas ou o destino. Elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: o que devo fazer de modo diferente para que da próxima vez os resultados sejam melhores? Uma das áreas de atuação na nossa empresa é a de recolocação profissional. E é incrível ver como, entre as pessoas que buscam se recolocar no mercado de trabalho, a maioria absoluta tira de si toda a responsabilidade pelo seu desemprego. As desculpas travestidas de explicações são sempre as mesmas. Houve um corte na empresa e eu tive o azar de fazer parte dele. Você sabe como é, eu tinha apenas 6 meses de empresa. O meu superior se sentiu ameaçado pelo meu desempenho e me perseguiu. A crise está grande e houve redução do quadro, você sabe. Eles me prometeram uma coisa e quando cheguei lá era tudo diferente. Aí fiquei desmotivado. Na verdade fui demitido, mas já queria mesmo pedir demissão. Poucos são os que reconhecem seus erros, demonstrando maturidade e possibilidade de aprendizado. Essas pessoas se comportam assim. Não trabalhei bem, não dei o meu melhor e fui demitido. Afirmo que não vou mais cometer essa falha. E por isso quero muito essa oportunidade para... Não tive humildade suficiente para receber ordens do meu superior e o relacionamento entre nós foi se deteriorando, até que fui desligado. O aprendizado, porém, foi grande e estou pronto para recomeçar de maneira correta. Houve um corte por causa da crise e, por não estar batendo minhas metas, fui demitido. A partir de agora estou disposto a fazer tudo de modo diferente, alcançar minhas metas e ser motivo de orgulho para as pessoas que me amam. Quando entrei nessa empresa, eu estava buscando um emprego com 1 hora de entrar e sair e em que não precisasse de muito empenho. Quando cheguei lá, porém, era uma loucura, um trabalho intenso para onde eu olhava existiam metas e resultados. Eu não quis entrar nesse barco, minhas prioridades eram outras e meu ritmo também não era aquele. Então fui demitido e estou buscando agora algo mais parecido com os meus objetivos. O fato é que, enquanto algumas pessoas não reconhecem que foram demitidas por suas falhas, em algum momento elas estarão repetindo os mesmos acontecimentos na vida delas. E com o tempo elas estarão se perguntando se fizeram algo contra elas, se é um karma ou se é Deus que não as ama. A incapacidade de viver de forma autorresponsável nos faz reviver as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida. Paulo Vieira. Se você não acredita que tem livre-arbítrio para criar e escrever sua história, presente e futuro de vida, se você não acredita que está criando o seu mundo a cada pensamento e a cada decisão que toma, se você ainda acha que seus sucessos e fracassos independem de você, isso tudo demonstra que você está à deriva no mar das circunstâncias e vive perigosamente à mercê dos outros e do mundo. Para você que acredita que a vida é uma sucessão de acasos, resta uma pergunta: quem está direcionando a sua vida? Quem é responsável pelos frutos que você tem colhido? Certamente alguém está no controle. E se é Deus que está no controle de sua vida, lembre-se de que desde o Éden Ele deu livre-arbítrio ao ser humano. Você é do tipo de pessoa com quem as circunstâncias e os fatos vão simplesmente acontecendo e você vai vivendo? Não como protagonista e sim como coadjuvante? Uma marionete que depois, sem pedir licença, é convidada a rir ou a chorar? Os compositores Bernardo Vilhena e Lobão criaram uma música que dizia mais ou menos assim: vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. A pergunta é: levar para onde? Para uma vida bandida, como diz o compositor mais à frente? Ou para a felicidade? Ser autorresponsável é ter a certeza absoluta, a crença de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Consequentemente, você é o único que pode mudá-la e direcioná-la.
Paulo Vieira. Pensar dessa maneira é uma das maiores formas de avaliar e desenvolver o seu nível de maturidade emocional, como consequência, aumentando exponencialmente sua capacidade de realização. É a certeza de possuir uma crença que valida todas as outras crenças fortalecedoras que você possui. É a garantia de que ser uma pessoa não apenas de ideias, mas também de ação, uma pessoa realizadora, enfim, uma pessoa capaz de construir uma vida feliz e plena. O psicólogo e pesquisador Daniel Goleman, no livro O Poder da Inteligência Emocional, Primal Leadership, afirma, com outros dois autores do livro, Richard Boyce e Annie McKee, que 2% da população humana são os que de fato produzem mudança, 13% veem as mudanças acontecer e às vezes até apoiam e auxiliam os outros 2%. E 85% da massa mundial não percebem o que está acontecendo e simplesmente vão seguindo o grande rebanho na direção em que lhes é impingida. Esses percentuais não se referem à classe social, cultural ou econômica, pois existem pessoas muito ricas, assim como pessoas muito pobres, fazendo parte dos 85%. Também encontramos pessoas que vêm da base da pirâmide social fazendo parte desses 2%. E é formidável vê-las mudando o mundo com suas ideias, seu trabalho e sua visão. Minha pergunta é: onde você tem colocado a sua vida? Assinale abaixo onde você se encontra. Eu faço parte dos 2%, 13%, 85%. Em qual desses grupos você faz parte? Se você faz parte desses 2% que produziram mudanças, você é um grande líder, tem pessoas ao seu redor que o seguem, suas palavras e ações fazem diferença na vida de inúmeras pessoas. Você é reconhecido e admirado por aqueles que o rodeiam. Se faz parte desses 13% que percebem e até apoiam as mudanças, você tem um líder ou segue uma ideia de valor e a repassa. De alguma maneira, sem se expor, você contribui para um mundo melhor. As pessoas que fazem parte dos 85% são as pessoas manipuladas e conduzidas pelo sistema. Vivem o prazer imediato, possuem uma visão de mundo estreita e curta. Seu horizonte de visão futura não passa da farra de sexta-feira e do sábado. Essas pessoas não enxergam as mudanças que estão acontecendo ao seu redor porque, na verdade, também não se reconhecem. Não sabem ao certo quem são, muito menos quão grande é o valor que sua essência divina possui. Exercício 2. Escreva a seguir uma visão extraordinária de sua vida. Escreva sobre a vida que você sempre sonhou. Sem limites para sonhar. Defina o que você gostaria de ser, fazer e ter. Descreva seus sonhos mais fantásticos, sem crítica ou julgamento do que é possível ou impossível. Apenas relate a sua visão de sua vida extraordinária. Agora, compare a visão de vida extraordinária que você acabou de descrever com a vida que você tem levado, aquela que você escreveu no capítulo anterior. Esteja certo de que as circunstâncias são criadas por você e dessa forma só você pode mudá-las. Entretanto, para mudar as circunstâncias, antes será necessária forte decisão de romper com o passado, como também a persistência e a perseverança para manter a mesma visão e o comportamento de vitória, independentemente das condições externas. Foi isso o que fez Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão, muitos deles na solitária. Enquanto vários de seus colegas de cela se lamentavam, colocavam-se como vítimas do apartheid e dos colonizadores brancos, Nelson Mandela se colocava como o autor de sua história. Ele responsabilizava a minoria branca pelo fato de estar preso. Entretanto, ele se considerava o único responsável pelos seus sentimentos, seus pensamentos e suas atitudes na prisão, e também pelo que faria quando saísse de lá. Enquanto ele via seus amigos de cela e prisão sucumbirem, ele estava se preparando para ser o primeiro presidente negro da África do Sul. Estudou administração pública, aprofundou-se em direito internacional e direito penal, e em muitas outras matérias importantes para o seu futuro. E tudo isso aconteceu enquanto estava encarcerado. Quando seus colegas e até os guardas
o viam com tanto bom humor e tanta felicidade. Alguns diziam: Mandela, acorda, você está na prisão, e daqui você só sai para o seu funeral. Outros, querendo entender tanta determinação e felicidade, questionavam: Como você faz para estar sempre tão bem? Ao que ele respondia: Meu corpo eles podem ter prendido, mas minha mente, pensamentos e sentimentos, sou eu que controla. E ele continuava: Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Nelson Mandela. Que tal você trazer para a sua vida esse poderoso conceito presente na vida das pessoas de grandes realizações? Quando os acontecimentos não geram os resultados que esperamos, quando nossa vida não está como gostaríamos, temos basicamente duas opções. A primeira é assumir a responsabilidade pelos resultados, aprender com eles e mudar. A outra é achar um culpado e, de uma forma ou de outra, sempre se eximir da autorresponsabilidade, colocar nos outros e ou nas circunstâncias a responsabilidade pelo que acontece na própria vida. Tenho treinado, acompanhado e feito coaching com centenas de executivos e gestores. Percebo cada vez mais a diferença entre os prósperos e os limitados, os fazedores de dinheiro e os batedores de ponto. Os limitados normalmente pensam muito, refletem, sobretudo no que pode não dar certo, e dessa maneira se tornam peritos em justificar suas falhas e explicar por que as coisas não deram certo como eles haviam calculado. Em geral, são pessoas de grandes ideias, porém de pouca realização. Esse tipo de profissional costuma ajudar seus colegas, dar ideias e mostrar onde eles estão errando e o que precisam fazer para ter êxito. E por incrível que pareça, eles costumam estar certos. Suas ideias são boas e suas análises são coerentes. No entanto, são apenas ideias. E o mais crítico, suas ideias geralmente só servem para os outros. Para eles, resta a justificativa e a explicação do porquê suas ações e seus planos, e até seu imobilismo, não produzirem resultados valorosos. Uma grande ideia oriunda de profunda reflexão sem uma ação para colocá-la em prática é o mesmo que frustração. Paulo Vieira. Por outro lado, as pessoas que realizam geram boas ideias. Talvez não sejam as melhores ideias, talvez nem sejam suas, mas são capazes de pô-las em prática, de fazer acontecer. E se não obtiverem os resultados esperados, não reclamam, muito menos se justificam. Pessoas de sucesso simplesmente assumem que estão onde se puseram e com humildade e sabedoria buscam aprender com os seus erros, para que da próxima vez possam obter resultados melhores. Lembre-se de que as pessoas de sucesso não costumam desistir dos seus sonhos. Elas aprendem com seus erros e perseveram, persistem focadas em seus objetivos, mas da próxima vez fazendo diferente, comportando-se de modo diferente, agindo, pensando e sentindo de maneira diferente. Estudos da cientista Jill Bolte Taylor, autora do livro A Cientista que Curou Seu Próprio Cérebro, mostram que o hemisfério esquerdo é o lado do cérebro responsável pela lógica, pela memória, pela sistematização e reflexão. É aí que reside toda a nossa capacidade de elaborar ideias e também é aí que residem nossas habilidades de planejar, criar e compreender. É onde está o tão falado quociente de inteligência, QI. O hemisfério esquerdo é o lado matemático, classificador, exato, linear, analítico, estrategista, prático e realista, além de ser responsável pela linguagem. Já o lado direito do cérebro é o responsável pelas emoções, pelos sentimentos, pelos pensamentos involuntários, pela inconsciência, pela intuição e pelas crenças. É o lado responsável pela nossa capacidade de realização. É onde reside o atualmente famoso quociente emocional ou inteligência emocional, que é assunto tão abordado hoje em dia pelo famoso psicólogo PhD de Harvard, Daniel Goleman, e muitos outros cientistas e pesquisadores pelo mundo. O hemisfério direito é o lado criativo, que desenvolve a arte e a poesia. É o lado que sente paixão, saudade, tristeza, além de ser responsável pela imaginação.
Próspero e vitorioso é o ser humano que consegue integrar essas duas áreas do cérebro, ter grandes ideias e conseguir agir para colocá-las em prática. Entretanto, se eu tivesse de escolher entre ter grandes ideias e reflexões ou ser realizador, eu elegeria o hemisfério direito e a capacidade de realização, mesmo que fosse um realizador de ideias medíocres. É muito melhor realizar ideias medíocres do que ter grandes e espetaculares ideias e não pô-las em prática. Tenho visto pessoas prosperar muito colocando ideias velhas e batidas em prática, ou mesmo colocando em prática ideias abandonadas pelos seus criadores. Certa vez, ministrei uma palestra sobre excelência pedagógica através do SIS para 200 professores de uma organização educacional de nível superior, quando uma professora de administração aparentemente muito capacitada do ponto de vista intelectual discordou com firmeza de ser responsável por tudo que vinha vivendo e fundamentalmente discordou do conceito da autorresponsabilidade. Ela protestou e disse: "A vida do ser humano é determinada pelo seu conhecimento e a reflexão que se faz sobre esse conhecimento." Em seguida, ela começou a falar de Karl Marx e de outros vários teóricos do socialismo e do capitalismo, sobre Einstein, Newton, Rousseau e outros pensadores, e falou efusivamente que somos o que sabemos e a reflexão que fazemos sobre esses conhecimentos. De certa forma, ela estava certa, ou melhor, 50% certa. Realmente, a reflexão é muito importante, como já disse, porém, sem a capacidade de executar e realizar meus planos e minhas ideias, só me restará a frustração. Num contexto macro, são de vital importância esses pensadores e suas teorias. No entanto, num contexto pessoal e prático, nenhuma teoria vale absolutamente nada se ficarmos atados e imobilizados por reflexões e pensamentos, em especial se essas teorias intelectuais reforçam que somos meros espectadores e que não podemos mudar ou reescrever nossa história. Depois de ela ter se pronunciado com tanta fúria, sentindo-se acusada, apresentei a todos o que Albert Einstein pensava sobre o assunto. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e a verdade me é revelada. Precisamos tomar cuidado para não fazer de nosso intelecto o nosso Deus. Ele tem músculos poderosos, mas não tem nenhuma personalidade. Realidade é meramente uma ilusão, embora bastante persistente. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Uma pessoa só começa a viver quando consegue viver fora de si mesma. Albert Einstein. Após deparar-se com essas ideias de Einstein, a professora que havia me contestado pensou, fez uma série de diálogos internos e ansiosamente pediu que eu continuasse. Depois ela me confidenciou: "Talvez a solução dos meus problemas existenciais esteja por aí." Quando essa professora falou de sua discordância, outra tentou puxar aplausos junto aos outros participantes, indo contra o conceito de autorresponsabilidade. Importante dizer que essa outra professora, que também não concordava com o conceito, chegou ao auditório com uma postura totalmente reativa. Não participou de nenhuma dinâmica. Sua postura e sua fisiologia corporal demonstravam total rejeição à instituição em que trabalhava e ao momento. Para essas duas professoras, a vida delas certamente não estava sob seus controles. As coisas não estavam como desejavam e provavelmente continuarão assim, até que elas se tornem capazes de se responsabilizar por sua vida e seu destino, até elas pararem de achar culpados por seus insucessos e suas frustrações, até elas pararem de se sentir vítimas da situação. Para prosperar, precisarão parar de odiar o mundo, como se ele fosse o algoz da vida delas. Precisarão parar de se tratar como vítimas e eliminar a atitude de autocomiseração. Como criador do SIS e palestrante internacional, tenho passado por todo tipo de empresa e conhecido muitos estilos de profissionais. Os autos responsáveis são otimistas e motivados, independentemente das circunstâncias. Mesmo que não estejam sendo remunerados a contento, eles dão o seu melhor. Mesmo que não sejam tão valorizados, continuam sendo produtivos e alegres. Quando as circunstâncias se tornam adversas e não interessantes, eles optam por não reclamar
não criticar, muito menos culpar a empresa ou seus dirigentes por se sentirem como se sentem. Eles buscam em si a solução, e se não a encontram, eles simplesmente vão em busca de seus objetivos e, de maneira ética, pedem licença para fazer seu caminho e criar responsavelmente sua história, e com certeza, uma história de sucesso. Casos da vida real. Relato um depoimento que ilustra exatamente essa atitude de autorresponsabilidade. Carlos é hoje gerente de loja de um dos maiores varejistas de calçados do Brasil. A história que ele relatou foi a seguinte: eu era gerente de uma das lojas de moda masculina de um grupo local. E tudo ia muito bem. Até o dia em que o supervisor das lojas pediu demissão e foi substituído por outra pessoa da empresa. Logo ao entrar, o supervisor novato anunciou que os gerentes que eram amigos do antigo supervisor seriam todos substituídos. E assim foi. Aos poucos ele foi trocando os amigos do ex-supervisor. Até que chegou a minha vez. Após muita perseguição, Carlos foi demitido. As pessoas ao redor ficavam espantadas com sua atitude. Não havia nele raiva, muito menos sentimento de revanche. Se esta empresa não reconhece todo o meu trabalho e os meus resultados, é porque aqui não é o meu lugar. É porque existe um lugar melhor para mim, dizia ele. E não seria buscando culpados e criticando o novo supervisor que ele continuaria crescendo. O que para muitos significava um problema, para ele foi uma oportunidade. Assim, menos de um mês depois de ser demitido, o supervisor de um grande grupo calçadista, sabendo da história de Carlos e de sua postura madura e impecável, contratou-o para gerenciar uma de suas lojas. Faz 10 anos que isso aconteceu. Faz 10 anos que trabalho neste grupo. Faz 10 anos que sou muito mais feliz, pessoal e profissionalmente. Minha primeira loja aqui tinha 12 vendedores. A atual tem 90 pessoas. Nunca parei de crescer. Hoje sou valorizado de verdade, concluiu Carlos. Certamente foi sua atitude de autorresponsabilidade que lhe possibilitou essa conquista. Costumo dizer que tem poder quem age. Os autorresponsáveis são assim. Eles agem, não se imobilizam pensando nas injustiças ou nos fracassos. Eles sabem que, consciente ou inconscientemente, criaram essas situações, seja por comportamento, por pensamento, por ação, seja por omissão. Por isso, eles se reconhecem como os capitães da vida deles. Reconhecem quando a rota por eles escolhida não gerou bons resultados, e só lhe resta optar por uma nova rota, um novo caminho a seguir. Eles agem de forma ativa e vivem em primeira pessoa, sendo eternos aprendizes. Tenho visto muitos vendedores que reclamam de suas empresas, dos preços não competitivos de seus produtos e serviços, da má qualidade do que vendem, criticando superiores e chefes. Entretanto, tenho visto outros dentro das mesmas empresas e das mesmas equipes que vendem os mesmos produtos e geram grandes resultados com as mesmas condições, as mesmas circunstâncias e os mesmos recursos, porém com uma grande diferença: a atitude e a crença de que eles próprios são os únicos responsáveis pela vida que têm levado. Assim, são os únicos capazes de mudar a vida deles. Um gerente me relatou: para que fosse um grande gerente, minha equipe deveria ser mais proativa e comprometida. Eles preencheriam seus relatórios e resumos de desempenho sem precisar de cobrança. O marketing da empresa seria mais agressivo e, principalmente, meu diretor seria mais compreensivo e menos exigente. Depois do seminário de inteligência emocional e de algumas sessões de coaching, seu discurso mudou, e com ele todo o seu comportamento e a sua atitude. Ele passou a falar e agir assim: sei que tenho sido relapso e omisso. A maior parte da minha equipe é muito boa, mas precisa de mais acompanhamento e cobrança. Uma pequena parte da equipe, porém, não tem atitude nem potencial para estar na empresa. Eu deveria ter tido a coragem moral de substituí-la. De qualquer maneira, todos precisam da minha experiência e de treinamento. E, na verdade, meu diretor já me deu várias chances e ainda não fui capaz de aproveitá-las. Dessa vez não vou tentar, muito menos vou fazer o meu melhor. Simplesmente vou agir. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Vou assumir a responsabilidade pelos resultados da minha equipe e, se não obtivermos os resultados esperados, sei que fui o responsável. Estou em um momento em que continuar justificando e explicando os insucessos
Não me ajudará nem neste emprego, nem em nenhum outro. Agora é a minha vez. Minha carreira e minha vida só dependem de mim. Estou indo. É chegada a minha hora. Em um mês, esse gerente provou que seu discurso era verdadeiro. Com mudanças em suas atitudes e seus comportamentos, toda a equipe mudou de forma inimaginável. Ele próprio se surpreendeu, pois não acreditava que suas mudanças tivessem tanto poder, que gerassem mudanças tão fortes e profundas na equipe em relação às vendas, aos procedimentos e ao clima organizacional. Em outro caso, um vendedor de uma concessionária, em um momento de desabafo, relatou-me: tudo nesta empresa é difícil. O salão de vendas é antiquado e muito apertado. A marca que nós vendemos está em declínio. Nossa assistência técnica é a pior do mundo. Ela só faz piorar a situação. Como é que se pode vender desse jeito? O problema não sou eu. O problema são os outros, que não me deixam fazer o meu trabalho direito. Ele continuou: Paulo Vieira, quem precisa de treinamento e consultoria não sou eu nem a equipe de vendas, e sim os diretores. Se eu pudesse mudar a empresa, se eu fosse o gerente ou o dono daqui, aí sim, tudo seria diferente. Mas como Deus não dá asa à cobra, sabe como é que é. Então vou levando como Ele quer. Para mim, estava tudo muito claro. Era um caso típico de um vendedor sem autorresponsabilidade. Um vendedor que se sentia injustiçado, vitimado pelo mundo, pelas circunstâncias e pela empresa. Todo o seu fracasso era provocado pelos outros, e ele infelizmente não tinha meios de mudar a sua pobre existência. Depois de tanta lamúria e autocomiseração, já não aguentando mais, perguntei: há quanto tempo você está na empresa? Há 8 anos, ele respondeu. Quer dizer que você já fez muitos treinamentos e conhece tudo sobre esses automóveis e essa marca? Ao que ele respondeu: duvido que alguém aqui entenda mais dessa marca e de vendas do que eu, afirmou ele de forma categórica. Então, por favor, me responda: por que os novatos, jovens com pouca experiência em veículos e vendas, estão vendendo mais do que você? Com toda a prontidão, como se já estivesse esperando pela pergunta, ele respondeu em um tom agressivo e vitimizado: se eles estivessem aqui desde o começo, estariam também como eu, desmotivados e cansados de remar contra a maré. Escondendo minha impaciência por tanta autocomiseração, continuei o processo de coaching. E por que você continua nesta empresa há tanto tempo, se não concorda com suas políticas internas, estratégias e estrutura física? O que o impede de ir buscar algo melhor, mais compatível com o seu potencial e seu estilo? Se você é tão bom, por que você não foi em busca de uma empresa que saiba reconhecer seu valor e sua experiência? Ele permaneceu calado por algum tempo, sem responder a nenhuma dessas perguntas. Olhou para cima em busca de uma resposta convincente. Depois ficou com o olhar perdido no horizonte, quando enfim olhou para baixo. Sua fisiologia corporal se tornou mais humilde e seus olhos se encheram de lágrimas. Então ele falou: na verdade, tudo está diferente. Antigamente havia muito mais clientes, não havia tantas marcas competindo conosco. Era só Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswagen. Agora é uma loucura. Toyota, Renault, Peugeot, Mitsubishi, Honda, Nissan. São mais de 30, muitas delas com fábricas aqui no Brasil, fora todas as outras que são importadas. Com um ar de nostalgia, ele continuou: na época em que o fundador era quem tocava a empresa, não existia tanta cobrança. A gente tinha mais liberdade. A verdade mesmo é que era muito mais fácil vender um carro. Eram os clientes que compravam. Ao vendedor bastava estar atento e tirar o pedido. A cada dia que passa está mais difícil, os clientes são cada vez mais exigentes. É necessário um esforço muito maior. E para piorar, vem vocês da consultoria com essa história de pré-vendas, pós-vendas, prospecção, resumo de desempenho, quadro de metas. Estão até cobrando o adicional de vendas. São muitas mudanças e eu não sei se sou capaz. Nessa hora ele parou, refletiu um pouco mais e continuou: acho que estou meio acomodado, talvez até viciado no passado. Não sou mais nenhuma criança. Não sei se sou capaz de me adequar a tantas mudanças. Visivelmente emocionado, pela primeira vez ele se permitiu refletir sinceramente sobre sua vida profissional e seu futuro. Permitiu-se pensar sobre seus defeitos e suas falhas, sobre o que vinha fazendo e o que deveria fazer.
Diante de suas colocações, falei: o início de sua virada já começou a acontecer, pois você foi capaz de olhar para dentro de si e usar da autoconsciência, enxergar o que está bom e o que está ruim, o que deve ser mantido e o que pode ser mudado. Parabéns! Sua vida começou a mudar neste instante, e para dar mais ênfase à sua possibilidade de mudança, apresentei a ele 2 pressupostos utilizados no CIS. Pressuposto 1. Todos temos os recursos de que necessitamos para prosperar e ser felizes. Pressuposto 2. Se alguém pode, você também pode. Seu semblante começou a melhorar, sua cabeça se ergueu, seus ombros se projetaram para trás e um sorriso surgiu. Então ele perguntou: você acha mesmo que posso vir a ser um dos melhores vendedores da empresa? Certamente. Se pessoas sem experiências podem, imagine você com toda a sua bagagem e vivência. Mas para que seu sucesso ocorra, depende apenas de uma coisa: que você continue e persista nessa postura de autorresponsabilidade, reconhecendo que o que você está vivendo é o resultado de como você tem pensado, falado, se comportado, trabalhado e encarado a vida. Mude a si mesmo e todo o mundo mudará ao seu redor. Continuei. Mude a você mesmo e experimentará uma nova vida. E isso é uma decisão que só cabe a você. É importante, porém, você saber que os frutos das suas mudanças virão no momento apropriado. É fundamental você persistir na autorresponsabilidade e não desistir no meio do caminho. Dei de presente a esse vendedor o meu livro, Eu, Líder Eficaz, e em pouquíssimo tempo pude apreciar e me deleitar com uma nova pessoa que surgiu, um novo profissional, um cabedal de mudanças capazes de redirecionar toda a sua vida, familiar, conjugal, social, até melhorar sua saúde e sua aparência física. Em conversas posteriores, ele me relatou que a ferramenta que ele mais usou foi o conjunto das 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. As 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Primeira, se for criticar as pessoas, cale-se. Segunda, se for reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Terceira, se for buscar culpados, busque a solução. Quarta, se for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Quinta, se for justificar seus erros, aprenda com eles. Sexta, se for julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Essas 6 práticas, transformadas em hábitos diários, trarão tantas mudanças que as pessoas ao seu lado e você mesmo perceberão que uma nova pessoa está surgindo e que novas oportunidades e possibilidades estão batendo à sua porta. Elas perceberão que coisas muito boas estão acontecendo sem explicação, e então você perceberá que a mágica da autorresponsabilidade chegou até você, e verá que a autorresponsabilidade, quando incorporada à forma de viver de alguém, produz verdadeiras maravilhas. Vamos entender melhor cada uma das leis da autorresponsabilidade. Lei 1. Não criticar as pessoas. Na língua portuguesa, criticar significa examinar com critério, notando a perfeição ou os defeitos. Significa também dizer mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não venha me dizer que suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Nunca vi em toda a minha vida alguém que criticava o outro pensando realmente em ajudar. Como você se sente quando alguém olha para você e com um tom de que sabe mais do que você sobre o assunto diz: "Olha, vou te fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem." Basta que essas 2 palavras, crítica construtiva, sejam pronunciadas para que seu semblante caia, o olhar baixe e a pessoa se prepare para a bordoada que está por vir. Se o foco e a intenção fossem de fatos positivos, a pessoa não faria uma crítica. Ela se calaria ou daria uma ideia. Daria algo cujo foco fosse o acerto e não o erro. Algo que colocasse o ouvinte para cima e não para baixo. Se você é daqueles que adoram criticar e analisar tudo, e continua achando que a crítica é um mal necessário, experimente, em vez de fazer a crítica, dar uma sugestão ou ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores e que as pessoas farão questão de sua companhia e da sua orientação, algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se, é muito fácil criticar,
É muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros, porém isso nos impede de ver a trave nos nossos olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nossa mente subconsciente passa a responsabilizar-se. Nossa mente subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos e de forma mágica e inconsciente as decisões e as atitudes se tornam mais acertadas, mais proativas, mais maduras e finalmente mais produtivas. Lei 2. Não reclamar das circunstâncias. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar e, em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar e lamuriar. Infelizmente, existem pessoas que pautam a vida à base de reclamações e cobranças desenfreadas, criando para si uma existência pobre e carente. Na Bíblia, existem muitos relatos do poder das palavras proferidas pelas pessoas, mas mesmo assim, muitos cristãos continuam com uma total imprudência verbal, usando palavras de reclamação e lamúria como uma faca sem empunhadura, que quanto mais tentam pegar para usar, mais se ferem. Em Coríntios 1, capítulo 10, versículo 10, está escrito o seguinte: que não se lamentem e lamuriem como fazem alguns, pois estes foram destruídos pelas mãos do anjo destruidor. A única coisa real que se consegue com reclamação e lamentação é provar a imperfeição e a incapacidade da outra pessoa, tentando fazer com que quem reclama seja supostamente superior e mais capaz. O que ganha uma mãe apontando e reclamando constante e frequentemente dos erros do filho? Como o filho se sente tendo apenas seus erros apontados? Existe algum ganho nessa situação, a não ser o filho perceber que a mãe é capaz, inteligente e ele é exatamente o inverso disso? O que ganha um funcionário quando o chefe o humilha e frequentemente aponta só as suas falhas? Nessa situação, o chefe se lamenta e se vitimiza por causa do funcionário. O chefe culpa o funcionário pela falta de crescimento da empresa, em vez de assumir a responsabilidade pelo que acontece. Como se sente um aluno que nunca recebeu o elogio do professor? Apenas reclamação do docente que está cansado de explicar e apenas diz que o aluno não atende às suas expectativas. Outra dentre centenas de passagens bíblicas que falam sobre perigo de proferir palavras contaminadoras está em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, suja ou contaminadora, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmitirá graça aos que ouvem. Veja bem, essa passagem nos diz para falar apenas palavras que edifiquem, conforme a necessidade de quem ouve, e não para satisfazer o ego de quem fala. Certamente, a característica mais forte e perigosa da reclamação é a fuga da autorresponsabilidade. É se eximir dos acontecimentos. É olhar para o que acontece consigo e ao seu redor como se não tivesse nenhum poder ou influência. É tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros ou nas circunstâncias. É se fartar na reclamação, eximindo-se da ação. É sentar e observar o circo pegar fogo, em vez de concentrar seus esforços em apagar o incêndio, independentemente de quem o tenha causado. Não existem muitas opções. Ou reclamamos e colocamos nossa força e nosso poder no problema, ou agimos com nossa atenção e nosso interesse na solução. Qual lhe parece melhor? O caminho que gera resultados positivos ou o caminho inócuo? Pessoas vitoriosas não perdem tempo reclamando e destacando o problema. Seu precioso tempo é demandado na solução, no foco, nas possibilidades, e não nas impossibilidades e nas consequências delas. Quando nos detemos mais nos problemas e nos erros, são essas sementes que vão florescer. O mesmo acontece quando damos a atenção às soluções e às possibilidades. E muitas vezes as possibilidades florescem tanto que os problemas se tornam irrelevantes. Isso não quer dizer que pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontem os outros com a verdade. Não impede que olhem nos olhos de seu filho e, sem reclamar, digam o que esperam dele e que determinado caminho não será de felicidade. Se o filho persistir nos erros, se o filho não estuda, o pai não precisa ser omisso. Nessa situação, é preciso deixar claro as consequências do problema.
E não só estimular e motivar, como cobrar um comportamento adequado. Não reclamar não significa se calar diante do erro ou do mau desempenho de um funcionário. Fingir que não viu é fundamental para o sucesso das 6 leis que você possa confrontar as pessoas com a verdade. Dizer-lhes suas expectativas e o que de fato elas realizaram, falando muito mais de fatos e dados do que de sentimentos e percepções. Muitas pessoas usam a reclamação como uma forma de chamar a atenção, nem que seja se fazendo de vítima e praticando a autocomiseração. Um chefe que reclama de sua equipe cria um cenário para tirar a responsabilidade dele, colocando-se como refém da sua equipe, quando na verdade ele é o responsável por recrutar, treinar e gerenciar as pessoas. Da mesma forma, o pai que reclama do comportamento do filho é o mesmo que inicia um processo em que a responsabilidade vai para a criança ou o jovem, esquecendo-se de que foi ele, o pai, que não educou o filho. A criança é fruto ou resultado do que recebeu dos pais e do ambiente proporcionados por eles. Já as pessoas plenas, realizadas e realizadoras optam por olhar e se deter propriamente nos pontos fortes, pois sabem que palavras são sementes adubadas. Como tudo na vida, a qualidade das palavras proferidas por você é uma opção. Serão palavras de crítica e cobrança ou serão elogios e validação? Exerça o livre-arbítrio e fale bem, fale com prudência. Olhe com positividade e clareza as circunstâncias e colha os frutos da intencionalidade das suas ações. Lei 3. Não buscar culpados. Assim como criticar, buscar culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que vive, pelos acontecimentos, por fatos e resultados obtidos em sua vida. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém é bem mais difícil percebermos os nossos. Neurologicamente, é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório obtido foi por culpa dos outros, cria o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferente se o resultado obtido foi por culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem, no entanto, aprender com eles. Afinal, se são os outros os responsáveis por tudo isso estar assim, por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Quer ver alguns exemplos típicos desse raciocínio? Por que mudar se os políticos é que são corruptos? Por que mudar se o problema é meu professor, que é ruim? Por que mudar se o problema é minha esposa, que é crítica e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é minha equipe, que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz de futebol é que é o ladrão e meu time sempre perde? Enquanto você não abolir essas justificativas e desculpas intelectuais da sua vida, nada vai mudar. Tenho visto muitos vendedores chegar de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando os clientes por seus resultados ruins. Eles só querem descontos impossíveis, prazos enormes, etc. Afinal, se são os clientes os culpados, por que esse vendedor deveria mudar? Por que esse vendedor deveria usar novas técnicas? Por que se capacitar mais, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa pelos seus fracassos são dos outros? Não busque culpados. Busque soluções e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Conheci o empresário que desde o primeiro momento demonstrou sua disfunção no comando da liderança de sua empresa. Lá, todos os gerentes repetiam o comportamento agressivo e acusador apresentado por ele. A atitude era de sempre buscar culpados. A equipe comandada estava o tempo todo tensa, nervosa e acabava reproduzindo o comportamento dos seus líderes. Afinal, todos sabiam que, se errassem, seriam acusados, criticados, mas principalmente seriam vistos como culpados. Na empresa, fazia-se o mínimo necessário, pois as pessoas não queriam correr o risco de errar. Quando os erros eram cometidos, dava-se um jeito de ocultá-los pelo maior tempo possível para que, quando as falhas fossem descobertas, ninguém fosse responsabilizado e punido. Quando um produto e serviço não era bem feito, por exemplo, o produto e a ordem de serviço simplesmente desapareciam. A equipe não se empenhava em fazer um bom trabalho ou aprender o máximo da sua função. Dedicava esforços apenas para se defender das culpas
que vinham como pedras arremessadas sobre ela. Lei 4. Não se fazer de vítima. Muitas pessoas possuem um terrível hábito de se fazer de vítima, seja criticando e reclamando, seja se colocando em uma situação de inferioridade e sofrimento. Por que tantas pessoas se fazem de vítima e praticam a autocomiseração? Existem várias explicações e diversos motivos. Um deles é o seguinte: as pessoas, quando crianças, precisam se sentir amadas e importantes. Contudo, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, essas crianças não obtiveram esse alimento emocional. Então, um dia a criança adoece. Quando os pais percebem que era uma doença um pouco mais grave, voltam-se totalmente para ela, com carinho, atenção e cuidado. Justamente o amor que a criança tanto almejava. Passam-se dias, ela fica sã, e mais uma vez as coisas voltam a ser como eram antes. Os pais já não têm mais aquele cuidado com ela, aquela atenção, aquele carinho, e ela já não percebe mais o amor que desejava deles. E como é normal na primeira infância, mais uma doença surgiu, e novamente todas as atenções se voltaram para a criança: carinho, atenção, cuidado, gostos e vontades. Mais uma vez ela sentiu a plenitude de ser amada e importante. A repetição desse ciclo deixou um aprendizado inconsciente nessa criança. Quando sofro, fico doente, debilitada, eu passo a ser amada, amparada e querida. Quando estou boa e sã, ninguém liga para mim. Crescemos e nos tornamos adultos racionais, porém aquela criança continua lá dentro de nós, ansiando por atenção e carinho. Queremos se sentir importante e ser amada. E para conquistar tudo isso, o caminho já foi aprendido na infância. Basta sofrer ou mostrar que está sofrendo que supostamente as pessoas prestarão mais atenção, cuidarão e darão mais carinho. Isso costuma até ser verdade, mas por um curto espaço de tempo. E como um vício, novamente esse adulto carente e infantilizado sairá em busca de se sabotar e de levar a sua existência ao declínio, prejudicando-se somente para colher a atenção que deseja. Para isso, mostrará a quem lhe der ouvidos que está sofrendo, que está em crise, que sua vida é muito difícil. Relatará com uma incrível riqueza de detalhes como as coisas estão difíceis em casa, as contas atrasadas, carestia e sofrimento, abandono, casamento fracassado, assim por diante. O afeto e a atenção obtidos dessa maneira são fugazes. Logo as outras pessoas retomam seus afazeres e sua vida, esperando que a outra pessoa faça a mesma coisa. Contudo, ela está tão envolvida em sua vitimização que apenas fica à deriva, aguardando a próxima oportunidade de se apresentar como grande sofredora das circunstâncias. Quantas oportunidades são perdidas com esse comportamento? Quantos relacionamentos são prejudicados e mal vivenciados por causa dessa negatividade? Se você, de fato, quer chamar a atenção, ser querido, amado e admirado, viva como um vencedor, haja como um vencedor, fale como um vencedor, que da sua boca só saiam palavras de vida e construção, palavras que edifiquem. Ninguém consegue a atenção e o carinho de outras pessoas por um longo período falando de sofrimentos e suas angústias, a não ser que essa pessoa também seja acometida do mesmo mal, a vitimização. Aí serão duas pessoas debilitadas emocionalmente servindo de muleta uma à outra. Um ciclo vicioso, maléfico e autodestrutivo. Lei 5. Não justificar seus erros. O erro é uma etapa fundamental no processo de aprendizagem, parte integrante do desenvolvimento humano. Se não houver reconhecimento do erro, não haverá aprendizado. E não havendo aprendizado, não existe mudança. Quando leio a Bíblia no livro de Gênesis, entendo onde todos os problemas da raça humana começaram. Deus, vendo o Adão solitário no jardim do Éden, providenciou uma companheira. E da costela de Adão veio Eva, e lá os dois viviam muito bem e felizes com toda a autonomia e a liberdade. No entanto, Deus havia alertado que, bem no centro do jardim do Éden, existia uma árvore que produzia o fruto do conhecimento do bem e do mal, e que eles dois poderiam comer de todas as frutas menos daquela, pois se fizessem isso, teriam esse conhecimento e não mais poderiam viver dentro do jardim. Passado um tempo,
Uma astuta serpente abordou Eva e a convidou a experimentar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela inicialmente recusou, mas logo depois caiu na tentação e comeu do fruto. Eva levou o fruto da árvore proibida para Adão, e ele, desobedecendo a Deus, comeu também o fruto. Tendo visto tudo, Deus questionou Adão e Eva, que estavam escondidos, cobertos por folhas. Deus perguntou a Adão se ele havia comido o fruto da árvore proibida. E ele confessou que havia comido, mas que a culpada era a mulher que o próprio Deus havia posto no paraíso. Então Deus foi ter com Eva, que, tal qual Adão, justificou seu erro dizendo que a responsável pela sua desobediência era a serpente que Deus havia posto no paraíso. Resumindo, Adão e Eva não só justificaram seus erros, como jogaram a culpa das próprias falhas em Deus. E o desenrolar dessa história, o não se responsabilizar pelos próprios erros e resultados, estamos vendo até hoje. Muitas pessoas, já debilitadas emocionalmente e acostumadas a serem criticadas e até humilhadas ao errar, foram programadas de modo inconsciente a negar e fugir dos seus erros. Foram programadas de modo inconsciente a negar e fugir de seus erros, evitando tanto quanto possível reconhecê-los, evitando olhar para si e, como consequência, evitando sentir-se mais uma vez diminuídas e invalidadas. É compreensível que essas pessoas se sintam assim, contudo elas são as mesmas as prejudicadas, quando não transformaram o erro em aprendizado, o que só é possível quando reconhecemos que o erro existe e somos nós os responsáveis por ele. Sem esse processo, não há como evoluirmos, não há como conquistarmos mais. Para nos livrar desse terrível hábito de fugir da responsabilidade dos nossos erros, é muito importante compreendermos o seguinte pressuposto da comunicação: não existem erros, apenas resultados. Pessoas de sucesso trazem esse pressuposto arraigado na vida delas, em suas atitudes. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam de verdade que tudo de ruim que pode acontecer a elas não são erros, muito menos fracassos, são efeitos, são apenas resultados. Dessa maneira, podem aprender com eles e sabem que para não colher os mesmos frutos basta fazer diferente na próxima vez. Existe um ditado que afirma: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Todas as pessoas alcançam algum tipo de resultado. Se estou gordo, não preciso entender como frustração ou fracasso. Posso entender como resultado de minha maneira de viver e me alimentar. E se quero outro resultado, basta mudar, encontrar outra maneira de me ver, viver, alimentar e me exercitar. Se as vendas neste mês não foram satisfatórias, isso não precisa ser encarado como uma derrota, pois se fizer isso, ficará debilitado, desmotivado e provavelmente no mês seguinte será ainda pior. Você pode encarar os resultados fracos como um aprendizado sobre a maneira de não agir em relação às suas vendas no próximo mês. Se você não prospectou novos clientes, mude e faça isso. Se você não usou técnicas de vendas, use-as. Se sua fisiologia corporal não foi tão atraente, eleve os ombros, crie um belo sorriso no rosto, enfim, aprenda com tudo e com todos, e a partir do resultado obtido, mude a si mesmo na busca de novos e melhores resultados. Lei 6. Não julgar as pessoas. Quando alguém nos ofende, a reação normal na maioria das pessoas é se magoar e entender a ofensa como algo pessoal e direto. Quando alguém nos fecha no trânsito, o mais comum é xingar, reclamar e até fazer sinais imorais, agressivos e obscenos, entendendo a fechada como algo proposital e pessoal, algo que o suposto barbeiro fez diretamente contra você. Essa maneira de levar a vida é muito pesada e nada produtiva. É como dar força e poder a quem não deveria ter esse impacto sobre a sua vida. É deixar um desconhecido mandar em seus sentimentos e suas emoções. A pessoa autorresponsável não julga os outros, e sim o comportamento deles. Seu diálogo interno é mais ou menos assim: que barbeiragem aquela pessoa fez? Podia até causar um acidente. Já a pessoa com um nível baixo de autorresponsabilidade diria, ou melhor, gritaria assim: ei, seu irresponsável, tá querendo me matar? Seu cretino, seu imbecil.
Comprou a carteira aonde? E dali sairia completamente irritada e zangada, tendo suas próximas horas influenciadas de modo negativo por aquela pessoa que fez uma barbeiragem no trânsito. Se agredir verbalmente funcionasse, não teríamos mais barbeiros no trânsito. Observe como apenas mudar o foco já altera a maneira como você processa a situação. Assim, em vez de julgar e condenar as pessoas ao seu redor, tente compreender as atitudes delas, mesmo que não sejam as melhores. A diferença no resultado é impressionante. Dessa maneira, você pode compreender que as pessoas que cometem barbeiragem podem ser maravilhosas, que pessoas que nos magoam podem se tornar nossos melhores aliados, que pessoas que não são tão verdadeiras conosco podem virar nossos protetores. E se cada um de nós, em vez de procurar erros e falhas nos outros, procurasse identificar em que pode ser melhor, certamente o mundo também seria melhor, com menos ofensa e com mais verdade. Quando julgamos as pessoas, nunca nos posicionamos a favor, não olhamos na mesma direção. Criamos barreiras e pontes, afastamento e não aproximação. Quanto mais julgamentos e avaliações, mais o julgador acredita estar certo da falha do outro e mais distante ele está de ser o próprio juiz. Avalie as falas seguintes: João, você fez tudo errado. Você errou de novo. Assim não dá. Essa é a 4ª vez que eu mostro seus erros. Quantas vezes eu já te falei sobre isso? O que essas falas causam? Apontar os erros e as falhas de João acrescenta o que na vida não só dele como na de quem o acusa? E se em vez de julgar você falar apenas do comportamento e dos resultados, ajudando-o a trazer uma solução e mostrando o quanto você confia em quem essa pessoa é e no que ela faz? Veja maneiras mais produtivas de confrontar o erro de João. Oi, João, aqueles 2 concertos que você fez não ficaram tão bons. Diga-me o que você pode fazer para que a regulagem fique precisa. Desta vez já ficou melhor, João. Parabéns. Na próxima vamos usar o calibrador eletrônico para dar mais precisão ainda, ok? Parabéns, João. Desta vez o serviço ficou muito bom. Nosso desafio agora é cumprir os prazos. Topa encarar esse desafio comigo? É como diz na Bíblia, em Mateus, capítulo 7, versículo 2. Com a mesma moeda que julgas, serás julgado. Ou ainda outra passagem que diz que só Deus pode julgar os vivos e os mortos. A nós só compete julgar os comportamentos e as ações, e de preferência começando por julgar as nossas. Como usar as 6 leis da autorresponsabilidade? Contudo, em nossa vida, o que falamos e como falamos são hábitos, algumas vezes produtivos e engrandecedores, outras vezes destrutivos e limitantes. Aplicando a autorresponsabilidade em nossa vida, podemos optar pelo que nos faz bem. Com um pouco de esforço racional e disciplina, você pode começar a mudar esses hábitos. Para isso, aconselho que imprima as 6 leis em um papel e deixe-as nos lugares que você mais frequenta, onde for mais fácil visualizar. Por exemplo, cole no espelho do banheiro, pendure no retrovisor do carro, anexe à tela do computador, fixe na parede do escritório e em qualquer outro lugar que o auxilie a se manter atento às leis. Tenho visto não apenas 1 ou 2 pessoas, e sim centenas de pessoas mudarem incrivelmente a vida delas em apenas uma semana, praticando unicamente as 6 leis da autorresponsabilidade. Vai lá, imprima, leia, faça bom uso e comece agora a sua transformação de vida. Lembre-se de que tudo muda depois que você muda. Uma pessoa que muito admiro, dona de uma madeireira, colocou as 6 leis em cartazes espalhados pela empresa, inclusive nos banheiros. O cartaz começa com o título Urgente. Abaixo dele iam as 6 leis da autorresponsabilidade. Outros clientes transformaram-nas em adesivos. E você, o que fará para disseminá-las? Agora, escreva o nome de quem tem sabotado sua vida, seus sonhos e suas escolhas. Se não foi o seu nome que escreveu, significa que ainda está negando a autorresponsabilidade. Significa que ainda olha para o lado e vê culpados pela situação em que se encontra.
ignorando, intencionalmente ou não, o papel que você representa em sua própria vida. É hora de parar de fingir que você não tem nada a ver com tudo isso, que os seus problemas são causados por outros, que está tudo fora das suas mãos. É chegada a hora de assumir seus erros e seus acertos. Assim, aprender a fazer de maneira diferente. Como já falamos antes, só desse modo é possível conquistar novos resultados, aqueles com os quais você vem sonhando há tanto tempo. Usando narrativas para mudar a si mesmo. Trabalhar com alegria. Autor desconhecido, com adaptação de Paulo Vieira. Havia uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e isolados um dos outros. Eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus magros cães com o pouco do que sobrava das refeições. Todos os que viviam ali trabalhavam na fazenda do senhor João, dono de muitas terras, que exigia trabalho duro e pagava muito pouco por isso. Um dia, chegou ali um novo empregado, cujo apelido era Zé Alegria, um jovem agricultor em busca de trabalho. Foi admitido e recebeu, como todos, uma velha casa para morar enquanto trabalhasse ali. O jovem, vendo aquela casa suja e abandonada, resolveu dar-lhe vida nova. Cuidou da limpeza e, em suas horas vagas, lixou e pintou as paredes com cores alegres e brilhantes. Além de plantar flores no jardim e nos vasos, aquela casa limpa e arrumada destacava-se das demais e chamava a atenção de todos os que por ali passavam. Ele sempre trabalhava alegre e feliz na fazenda. Por isso tinha o apelido de Zé Alegria. Os outros trabalhadores lhe perguntavam: como você consegue trabalhar feliz e sempre cantando com o pouco dinheiro que ganhamos? O jovem olhou para os amigos e disse: bem, este trabalho hoje é tudo o que eu tenho. Eu posso escolher como viver e, em vez de criticar e reclamar, prefiro agradecer por ele. Quando comecei a trabalhar aqui, percebi as condições e o tratamento que as pessoas recebiam. Como ninguém me obrigou a aceitar este emprego, não tem sentido eu ficar reclamando. Não é justo que, agora que estou aqui, fique criticando. Pelo contrário, farei com capricho e amor tudo aquilo que aceitei fazer. Os outros, que acreditavam ser vítimas das circunstâncias, abandonados pelo destino, o olhavam admirado e comentavam entre si: como ele pode pensar assim? O entusiasmo do rapaz em pouco tempo chamou a atenção do fazendeiro, que passou a observá-lo à distância. Um dia, o seu João pensou: alguém que cuida com tanto carinho da casa em que emprestei e da roça que me pertence, certamente cuidará com o mesmo capricho da minha fazenda como um todo. Ele é o único aqui que pensa como eu. Estou velho e preciso de alguém que me ajude na administração da fazenda. No final de tarde, o seu João foi até a casa do rapaz e, depois de tomar um café bem fresquinho, ofereceu ao jovem o cargo de administrador da fazenda. O convite que o rapaz aceitou prontamente. Com o novo cargo, vieram também uma nova casa, um novo salário e inúmeras possibilidades. Seus amigos e colegas logo começaram a falar que ele era um grande puxa-saco, pois tinha convidado aquele crápula para tomar um café em sua casa. Passado algum tempo como administrador, seus ex-colegas e atuais subordinados lhe chegaram para comentar como ele era sortudo e que tudo dava certo para ele. A resposta do jovem veio logo: em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito, e o principal é que não sou vítima do destino. Existe em nós o livre-arbítrio, e com ele a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo o que nos cerca. E isso depende de cada um, continuou ele. Toda pessoa é capaz de efetuar mudanças significativas no mundo que a cerca, mas o que geralmente ocorre é que, em vez de agir, jogamos a responsabilidade da nossa desdita sobre os ombros alheios e esperamos que eles atendam a nossas expectativas, que eles mudem, que eles sejam e ajam como nós queremos. Sempre encontramos alguém a quem culpar pela nossa infelicidade, esquecidos de que ela só depende de nós mesmos. Desta feita, eu decidi mudar a minha vida.
E para que isso aconteça, sei que não poderei mudar ninguém, que não seja eu mesmo. Essa é a única maneira de colher mudanças positivas em longo prazo. Eu consegui o maior desafio do mundo. Eu mudei a mim mesmo. E hoje sou responsável pela minha vida e pelo meu destino. Para encobrir a indolência, o medo, os rancores, a infelicidade e o sentimento de incapacidade, muitos jogam a culpa nos pais, no cônjuge, no governo, nos empresários, nos políticos, na sociedade como um todo, esquecidos de que quem elege os governantes são as pessoas, de que quem gera empregos são os empresários e de que a sociedade é composta pelos cidadãos, incluindo eles próprios, e que eles mesmos ainda repetem alguns dos erros que tanto os incomodam nas outras pessoas. Assim, cada um tem a sua completa responsabilidade na formação da situação que o rodeia, e para ser feliz, basta dar ao seu mundo um colorido especial. Como o personagem da história, trabalhar com alegria, que mesmo numa situação deprimente para os demais, soube fazer do seu mundo uma realidade bem diferente. Nós podemos e devemos criar a realidade do mundo que nos rodeia. Isso também é autorresponsabilidade. Ah, se eu tivesse tido oportunidade. Pessoas com baixa autorresponsabilidade culpam a falta de oportunidade como um fator imobilizador e responsável pela mediocridade de sua vida, dizendo assim: se eu tivesse o dinheiro, se eu tivesse a chance, se meu pai tivesse sido, se eu tivesse mais estudo, como o "se" tem sido mal aplicado. Se eu tivesse isso, se eu ganhasse aquilo, se fosse promovido, se os clientes fossem mais fáceis, se meu preço fosse mais competitivo, se eu tivesse mais tempo, se o dia tivesse 30 horas. O fato é que tudo seria diferente na vida dessa pessoa, se não justificasse tanto, se não reclamasse tanto, se não esperasse tanto dos outros. Durante um seminário para professores universitários, uma professora de educação física, visivelmente triste e desesperançosa, afirmou categoricamente que seus fracassos e seus insucessos só ocorreram pela falta de oportunidades. Infelizmente, a sorte não me sorriu, ela disse, toda cheia de pena de si mesma. E o pior nisso tudo é que não era apenas uma justificativa pelos seus insucessos. Ela acreditava profundamente que oportunidade acontece ao acaso. Uns têm, outros não. No caso dela, porém, as oportunidades apareciam apenas para os outros. Entretanto, ela nunca se perguntou por que as oportunidades surgiam para os outros e não para ela. Ela nunca parou para pensar o que especificamente os outros faziam de maneira diferente dela para ter essas oportunidades. Infelizmente, ela não foi capaz de perceber que os outros, aqueles que tinham oportunidades, agiam, pensavam e sentiam de forma radicalmente diferente da dela. E que era justamente essa combinação de comportamentos, pensamentos e sentimentos que geravam essas oportunidades. As pessoas de sucesso não esperam as oportunidades aparecerem, muito menos reclamam quando não aparecem, porque elas sabem que estão no controle do barco da vida delas, sabem que tudo o que acontece é criado por elas próprias, consciente ou inconscientemente. Elas estão certas de que nada acontece por acaso, que a nossa atitude diante da vida é que vai trazer seus resultados e que tudo, absolutamente tudo, é o resultado dos nossos comportamentos, nossos pensamentos e nossos sentimentos. O que estamos colhendo hoje é o resultado do que plantamos no passado. E pode acreditar, estamos plantando neste exato momento o que colheremos no futuro. Se estou ereto e alegre, certamente estou plantando sementes positivas. Se mantenho pensamentos, sentimentos e palavras positivas, colherei alegrias e conquistas. Todas as ações geram alguma consequência. Se falo, colherei algo. Se me calo, também colherei. Se me faço presente, terei resultados. E se me faço ausente, também. Gerenciando de forma consistente todos os seus comportamentos, pensamentos, sentimentos e as suas atitudes, os resultados positivos simplesmente acontecerão e as oportunidades aparecerão. Quando isso ocorrer,
Muitas pessoas dirão que você é uma pessoa de sorte, e você então saberá que temos meios de influenciar toda a nossa existência, inclusive a sorte e o azar. Veremos no capítulo 5 que fala sobre linguagem avançada, que quando gerenciamos nosso estado presente, comportamentos, pensamentos, palavras e sentimentos, nós nos tornamos capazes de direcionar com grande margem de acerto nossa vida ao alvo desejado. Isso é o poder pessoal ao seu alcance. Tenho visto que a maioria das pessoas que se julga desafortunada e sem oportunidades está na verdade cega pelas suas crenças limitantes. Essas pessoas simplesmente não percebem toda uma gama de possibilidades que esbarram nelas, muitas vezes de forma explícita e escancarada. Pessoas que esperam pelas oportunidades não sabem absolutamente nada sobre dirigir ou conduzir sua vida, muito menos sobre autorresponsabilidade. Para elas, viver é na verdade sobreviver, e elas vão levando a vida como dá, como Deus quer, sempre culpando ou esperando que os outros as ajudem ou no mínimo não as atrapalhem. E seja certo, isso dá um azar. Oportunidade se constrói, não se espera. Conheci há algum tempo um vendedor veterano que continuava esperando pelo pulo do gato, o grande lance de sorte que mudaria sua vida, a ideia que transformaria toda a sua existência. Ele nunca pensou, ou melhor, responsabilizou-se por construir uma carreira vitoriosa. Afinal, ele esperava pelo golpe de mestre, algo fora do seu controle, algo que aconteceria e transformaria sua vida. E assim ele poderia dar um salto quântico e realizar todos os seus objetivos. Vendo suas dificuldades financeiras e pessoais, convidei-o para fazer um dos meus treinamentos de vendas. Ele me olhou com um incrível ar de autossuficiência e disse: "Paulinho, esses negócios de treinamento não ajudam em nada. Ou você é vendedor ou não é. Olha, eu tenho mais de 20 anos em vendas e nunca precisei fazer nenhum treinamento." De forma direta, argumentei: "Então me diga, por que as coisas estão sempre tão difíceis para você? Por que você é um vendedor de uma empresa tão pequenina, sem expressão e que paga comissões tão baixas?" Foi aí que ele deixou clara sua falta de autorresponsabilidade. "Sabe como é?" disse ele. "Se eu tivesse tido mais oportunidade, não estaria hoje aqui. Minha vida sempre foi muito difícil. Muitos irmãos, pouco dinheiro, você sabe. Eu tentei mais uma vez. Você não acha que este curso com o que estou presenteando é uma oportunidade? Afinal, lá estarão gerentes e proprietários de outras empresas, vendedores e consultores de vendas. E quem sabe, durante esse curso você conhecerá alguém que poderá lhe dar essa tal oportunidade." Ele finalmente concordou e ainda completou: "E além de conhecer pessoas da área, poderei aprender alguma coisa que ainda não saiba." Fiquei muito feliz pela sua atitude. Dei-lhe as datas e o horário do treinamento. Ele agradeceu com aquele costumeiro ar de autossuficiência. Despediu-se e combinou de nos vermos no treinamento. Quando chegou o dia do treinamento, apenas a cadeira número 17 ficou vaga. Olhei na chamada e era justamente a dele, aquele vendedor que não tinha oportunidades na vida. E como eu havia previsto, a sala estava repleta de proprietários, gerentes e vendedores de grandes empresas. Um mundo de possibilidades e oportunidades e aprendizado que lhe batiam à face. Mas ele não era capaz de percebê-las, e muito menos de aproveitá-las. Afinal, de acordo com aquele vendedor, seu sucesso não dependia nem dele nem de suas atitudes, e sim de o destino mandar o tão esperado pulo do gato. Tempos depois, voltei a encontrar esse vendedor e, como não poderia deixar de ser, ele veio me falar das dificuldades que estava enfrentando, de como as vendas estavam fracas e de como os clientes eram difíceis e intransigentes. Entretanto, ele tinha tido uma ideia que mudaria sua vida, uma ideia revolucionária. E se dessem a oportunidade de colocá-la em prática, ele seria um novo homem. Obviamente, eles não deram a oportunidade para esse vendedor colocar sua ideia em prática. E por consequência, nada mudou para melhor em sua vida. Como é frustrante a vida das pessoas que não são capazes de construir suas oportunidades. Como são frágeis profissionalmente aqueles que se colocam à mercê do mundo, na fila, à espera de uma oportunidade. Essas pessoas mal sabem ou preferem não saber que essas oportunidades se manifestam constante e sistematicamente na vida de todos. No entanto,
Pessoas com uma autorresponsabilidade desenvolvida não apenas percebem, como também as criam e principalmente as aproveitam. Martin Seligman, um dos pioneiros da psicologia positiva, PSP, no livro Aprenda a Ser Otimista, atesta que quanto mais a pessoa se sente responsável pela vida que tem levado, mais realizada e plena ela é. Traga a autorresponsabilidade não apenas como uma filosofia de vida, mas também como uma crença forte e arraigada em sua mente, suas palavras e atitudes. Uma boa maneira de encerrar esse capítulo é fazer uma analogia com um barco à vela. Nessa história, o barco é a nossa vida. Nós somos o timoneiro, e o mar e o vento são as circunstâncias que nos rodeiam e sobre as quais não temos controle. Seja o capitão de sua vida e aproveite o vento que aparentemente soprava contra para impulsionar o seu barco. Aproveite a maré e as correntes que antes o atrapalhavam para direcioná-lo para os seus objetivos, antes que o mundo e as circunstâncias o façam. Você não pode mudar o mar, o vento e as correntes, mas pode mudar a direção do barco, a posição das velas e do leme para atingir os seus objetivos. Não para refletir, e sim para sentir. Autor desconhecido com adaptação de Paulo Vieira. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas atitudes, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas internas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus colegas e amigos são as pessoas que atraístes com tua própria afinidade, habilidades e debilidades. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Deus te deu livre arbítrio e tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Cuida das palavras que saem da tua boca. Elas têm poder de vida e de morte. As tuas palavras têm poder de bênção e maldição. Teu corpo clama, teus ombros pedem, tua coluna ereta ou não é eloquente. Teus olhos gritam de felicidade ou tristeza, sucesso ou fracasso. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Estabelece a tua meta, reprograma a tua mente, decide o que quer ver, decide como ver. Busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Mudando minha existência sem mudar as pessoas. Algumas pessoas, falsamente autorresponsáveis, acham que devem ou precisam mudar quem está ao seu redor para que a vida delas seja produtiva e próspera de modo que esperam. Entretanto, o verdadeiro autorresponsável se basta em relação à atitude e ao bom uso do livre-arbítrio dado por Deus. As pessoas realmente prósperas sabem por experiência própria que não é produtivo nem frutífero tentar mudar as pessoas à sua volta. Elas sabem que seria um ato de arrogância e prepotência sair por aí como um sábio do mundo, querendo que as pessoas sejam diferentes, impelindo, coagindo, persuadindo ou até mesmo impondo que as pessoas sejam aquilo que eles, sábios do mundo, entendem como o certo. As pessoas autorresponsáveis sabem que, em médio e longos prazos, os resultados de tentar mudar as pessoas e fazê-las atender às suas expectativas e fazê-las agirem como querem que elas ajam são normalmente desastrosos. Antes de tentar mudar alguém, devemos mudar a nós mesmos. Se não conseguirmos mudar a nós, como conseguiremos mudar outras pessoas? Tenho visto muitos pais que aplicam penas severas aos seus filhos por tirarem notas ruins como alunos, quando na verdade essas notas são reflexos diretos dos pais descompromissados. Se existisse uma avaliação para pais, certamente estes seriam reprovados de imediato, com notas muito piores que a dos filhos. Um pai autorresponsável, antes de querer mudar seu filho, muda a si mesmo, talvez dialogando mais, sendo mais presente, mais amoroso e até sendo mais firme em vez de permissivo. Esse pai poderia ainda deixar de ser tão crítico, tão ditador, tão agressivo e sempre o dono da verdade, que invalida tanto o seu filho e faz crer que é incapaz e inadequado para a vida.
inadequado inclusive para tirar boas notas. Você, gerente de vendas, executivo ou empresário, já pensou em não tentar mudar sua equipe? Já pensou em mudar primeiramente a si mesmo? Em vez de cobrar que sua equipe se capacite, você poderia e deveria se capacitar primeiro. Em vez de querer que eles sejam os melhores vendedores, você antes deveria ser o melhor gerente ou líder. Antes de querer que eles fossem objetivos e focados em resultados, você deveria implantar ferramentas gerenciais de vendas que dessem foco e direcionamento, não para eles, e sim para você, que é o responsável maior pelos resultados. Quantos gostariam de mudar a cabeça e o caráter dos políticos que, além de corruptos, muitas vezes são administradores incompetentes? Entretanto, por incompetência emocional, não olham para si e por isso não percebem que esses políticos não são em nada diferentes da maior parte da população, nem de si mesmos. Em casa, as finanças pessoais são totalmente desorganizadas e mal administradas, até desonestas. Costumam se beneficiar e se apropriar do que não lhes pertence, seja aceitando um troco dado a mais, seja achando uma carteira com dinheiro, ficando com o que é de valor e se sentindo o bom samaritano porque devolveu os documentos. Em um caso que presenciei, uma vendedora viu quando uma cliente deixou cair a sua caneta Montblanc, toda em ouro, e esperou que a cliente fosse embora para se apropriar da bela e cara caneta. Depois, contou tudo para os colegas também corruptos, como se fosse uma grande vantagem ter ficado com o que não lhe pertencia, dizendo: a granfina deu bobeira e o que é achado não é roubado. No meu entendimento, esse tipo de pessoa é tão ladrão como qualquer político corrupto. A diferença é o seu poder de alcance. Certamente, se tivesse mais alcance, estariam roubando a merenda escolar ou desviando o dinheiro do povo. A única coisa que as torna diferentes é o patamar onde elas estão e onde suas mãos conseguem alcançar. Desse modo, seja diferente antes de querer ou exigir que os outros mudem. Mude a si mesmo. Mude a sua forma de pensar, de sentir, e tudo ao seu redor vai mudar como um passe de mágica. Tudo ao seu redor vai se adequar coerentemente a essa nova pessoa que surge, você. Confrontando a si e aos outros com a verdade. Jesus Cristo é a minha grande inspiração, o maior de todos os líderes, o maior de todos os empreendedores, o mestre dos mestres. Ele possui o poder verdadeiro e quer nos ensinar. Ele de fato era completamente autorresponsável. Ele não criticava, não reclamava, não buscava culpados, não se fazia de vítima, de modo nenhum julgava as pessoas. Entretanto, ele confrontava as pessoas e as situações com a verdade. Ele era completamente verdadeiro e não fugia nem se calava diante do que precisava ser dito. Ele não se privou de expulsar os vendilhões do templo. Ele não se calou diante dos hipócritas, fugindo da ira vindoura. Ele não se omitiu diante dos discípulos quando, em vez de orar e vigiar, foram dormir. Isso também serve para nós, que ao buscar autorresponsabilidade, devemos nos alegrar com a verdade, ainda que ela doa em alguém, mesmo que ela doa em nós. A pessoa autorresponsável sabe a importância da verdade ao elogiar um bom comportamento ou resultado, como também ao confrontar alguém pelo seu comportamento e sua atitude inadequados. Entretanto, devemos estar atentos, afinal não somos nem de perto como Jesus Cristo em sabedoria e santidade. Por isso, muito cuidado e discernimento ao confrontar alguém. Antes de confrontar quem quer que seja, você deve ser um perito em confrontar a si mesmo com a verdade. Para que você possa avançar em direção aos seus objetivos, peço nas linhas a seguir que escreva um termo de compromisso, no qual você se compromete a ser autorresponsável e a usar no seu dia a dia as 6 leis da autorresponsabilidade. Depois de escrever, você deve decorar sua declaração e verbalizá-la em voz alta por 30 dias seguidos ao acordar. Escreva: termo de compromisso. Eu, preencha com seu nome, declaro, para todos os devidos fins ligados ao meu sucesso e à minha felicidade, que me comprometo a ser autorresponsável em todas as áreas da minha vida. Para isso, usarei fielmente as 6 leis da autorresponsabilidade, que são: número 1, número 2, número 3, número 4, número 5,
Número 6. Dessa maneira, colherei os seguintes resultados e mudanças na minha vida. Data e assinatura. Parabéns, você venceu mais uma etapa em direção às mudanças e às suas conquistas. Praticando essa declaração durante 30 dias, certamente você terá aprofundado o conceito de autorresponsabilidade e o transformado em crença.